Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo com vocês? Tudo tranquilo? Mudei de profissão, deixei de ser professor, agora virei youtuber. Certo? Então se inscreve no canal, dá joinha. Vocês sabem fazer, vocês fazem. Né? Devido aí à crise do coronavírus, essa quarentena que a gente está sendo imposto aí, que é bem importante, a gente vai ter algumas aulas aí que eu vou gravar as aulas por vídeo. A explicação que eu fazia na sala, eu vou fazer agora por vídeo. Né? Vai ajudar a galera a entender melhor a matéria. A matéria da semana passada foi revisão, a dessa é matéria nova. Então, pausa o vídeo, busca o livro e volta. Vou esperar. Deu. É que você pausou, então não precisa esperar você ir lá buscar o livro. Buscou o livro de geografia, você vai pegar ele e vai abrir na página 40. E a gente vai trabalhar a América Portuguesa, que é basicamente o Brasil antes do Brasil ser Brasil, como eu expliquei já para vocês em sala de aula, certo? A América Portuguesa ela teve vários ciclos de exploração. A gente vai trabalhar alguns desses ciclos, eu vou dividir esse vídeo em duas aulas, certo? Então você pode assistir a primeira aula, quando eu falar acabou a primeira aula, galera, ei! No outro dia, você pode assistir a segunda aula e fazer as atividades. Né? Um jeito fácil de a gente trabalhar e estudar essa matéria, que sem que ficar muito chato e eu mandar 500 matérias no Moodle. Isso tudo vai estar postado no YouTube e no Moodle também, e vocês vão fazer atividades, tudo bonitinho, eu vou explicar lá no Moodle como é que vocês vão fazer. Abrindo na página 40, você vai estar lá, América Portuguesa, exploração do pau-brasil. O primeiro mapa que é mostrado ali, ele é um mapa extremamente importante. Ele é um mapa que mostra os povos originários do Brasil, os nossos índios, os Tupi-Guaranis, os G, os Aruaque, os Cariba, os Cariri, os Pano, Tucano, Charrua e outros grupos. O Brasil tinha muitos grupos indígenas. Né? Quando os portugueses chegaram no Brasil, o mapa do Brasil era aquele ali. Né? Não exatamente, mais ou menos. Não tinha como saber exatamente como era, mas a gente tem uma noção de que era mais ou menos dessa maneira quem dominava o quê. Certo? Em 1500, ao chegar no território que hoje é o Brasil, os portugueses entraram em contato com os povos originários. Os primeiros contatos foram estabelecidos principalmente com os Tupi-Guaranis. Se você olhar ali no mapa, os Tupi-Guaranis, o verdinho, é a maior parte do litoral. Né? Que ocupavam o litoral à medida que os portugueses se dirigiam para o interior. Foram se deparando com uma grande diversidade de povos indígenas, cuja população nessa época era estimada em mais de 2 milhões de indivíduos. Cara, o Brasil tinha muito índio. Eram quase 2 milhões de indígenas no Brasil. Em um primeiro momento, os portugueses não encontraram ouro, especiarias e outros artigos de luxo prontos para serem carregados e vendidos na Europa. Por isso, entre 1500 e 1530, poucos se interessaram em explorar o território brasileiro. Para eles, o rico comércio de especiarias com o Oriente, Índia e China era muito mais lucrativo e vantajoso que o Brasil. O Brasil, durante 30 anos, era meio... tá bom, tá lá, deixa lá então, tá lá. Poucas pessoas vinham para cá. Os primeiros 30 anos do Brasil foram bem... deixa lá. E qual era a exploração durante esse período? Qual era a maior riqueza do Brasil durante esse período? O pau. O Brasil não demorou muito para que o rei de Portugal transformara a exploração desse recurso em monopólio da coroa. Monopólio constitui um controle exclusivo. Só o governo português, só o reino, só o rei ali, quem ele mandava, quem ele deixava, podia explorar o pau-brasil. O pau-brasil, ele dava origem à cor vermelha dos tecidos. E era muito raro ter uma tinta de tão qualidade assim na Europa para atingir o algodão. Por isso que o rei falou, não, peraí, esse Brasil não é de todo ruim, né? Só você pode ir lá buscar pau-brasil que já dá uma grana. Encheu uma caravela de pau-brasil, dava um dinheirão. Do pau-brasil era extraído um corante chamado brasilina, usado para escrever e para tingir tecidos. A madeira do pau-brasil também era utilizada para a confecção de instrumentos musicais, móveis e utensílios domésticos. E olha só que legal esse mapa, o mapa da página 41, mostra a exploração do pau-brasil. O pau-brasil era explorado por portugueses e pelos índios. Lembra que eu falei na sala de aula que os portugueses era uma troca? Enquanto os índios iam lá, buscavam o pau-brasil e davam o pau-brasil para os portugueses, os portugueses davam para os indígenas espelhos, artigos de metal, ferramentas, armas, espadas, que os índios não tinham, nossos índios não tinham isso, certo? Então, era uma troca.
né? Quando a gente olha com o olhar do português, a gente pensa, pô, tiramos vantagem. A gente pegava umas armas velhas, umas espadas meio enferrujadas e uns espelhos, e pegava pau-brasil, que dava um lucro do tamanho do mundo, cara. Um lucro gigantesco. Mas quando a gente olha pelos índios e fala, mano, tem um monte de madeira aqui, tem um monte de árvore. Os branquelos de Portugal estão pegando as árvores. E estão me dando arma? Pega as árvores, cara! Então nota que era uma relação vantajosa para os dois. Vamos continuar aqui na página 41. A derrubada, o corte e o transporte do pau-brasil para as feitorias eram executados pelos indígenas e estavam restritos a uma pequena faixa do litoral onde predominava a Mata Atlântica. Em troca de mão de obra, os indígenas recebiam mercadorias como espelho, tecidos, roupas, canivetes, facas e outros. É o que eu estava falando antes, né? O livro só está confirmando o que eu falei. E o que são feitorias que o livro fala? Feitorias eram uma espécie de galpão, de armazém dos portugueses, que além do armazém, ali em volta, além do armazém, tinham as casas dos portugueses que ficavam ali, tinha o local onde o governador, o prefeito, enfim, o cara que mandava em tudo ficava, tinha os escritórios, era tudo ali numa região chamada, num local chamado feitoria. Ó. Embora o governo português quisesse explorar o pau-brasil com exclusividade, só o português podia, ingleses, espanhóis e principalmente os franceses retiravam toras da árvore de forma clandestina. Eles roubavam o pau-brasil na América Portuguesa, no que seria o Brasil depois. Após o esgotamento do pau-brasil em determinada área, as feitorias eram abandonadas, não havendo um processo de ocupação efetivo das terras portuguesas na América, nas 3 primeiras décadas após o descobrimento. Ou seja, as pessoas não vinham para cá morar no Brasil. Elas vinham, pegavam o pau-brasil e vazavam para Portugal de novo, vazavam para a Europa de novo para ter lucro. Ninguém morava aqui. E quando acabava o pau-brasil de algum lugar, eles simplesmente abandonavam. Não valia mais a pena. As pessoas não moravam ali. Certo? Depois disso, nós tivemos um segundo período, a partir de 1930, chamado de o declínio do comércio com o Oriente. A gente chama de ciclo da cana-de-açúcar. Olha só. A coroa portuguesa decidiu ocupar, de fato, suas terras na América. A primeira expedição colonizadora, comandada por Martim Afonso de Souza, que não é meu parente, juro, tinha como principais objetivos combater os invasores franceses e o comércio ilegal de pau-brasil, estabelecer núcleos de povoamento no litoral e desenvolver o cultivo de cana-de-açúcar. Agora não era só mais exploração, as pessoas vinham para cá para morar. Obviamente, o que eles queriam era cana-de-açúcar. Plantar, colher, vender para a Europa. Mas nota que a diferença do ciclo do pau-brasil para o ciclo da cana-de-açúcar, ela é extremamente importante. No ciclo da cana-de-açúcar, as pessoas deixaram de vir explorar aí, embora, e passaram a explorar e ficar, e a morar no Brasil. Aí nós chamamos das expedições colonizadoras, que era um grupo de pessoas que vinham para cá, principalmente homens. Durante um tempo foi só homens. Em 1932, foi fundada São Vicente, a primeira vila do Brasil, a vila mais antiga do Brasil. Ela fica no litoral de São Paulo, que é onde hoje é perto ali da cidade de São Paulo. O plantio de cana-de-açúcar marcou o início de uma ocupação mais efetiva da América Portuguesa. A opção por esse cultivo estava relacionada ao lucrativo comércio de cana-de-açúcar no mercado europeu do século XVI. Cara, não existia açúcar na Europa de cana-de-açúcar, esse açúcar que a gente come hoje. O que existia era um açúcar de beterraba, que é horrível, de ruim. Mas era o açúcar que eles tinham. A partir do momento que eles descobrem a cana-de-açúcar no Oriente, na Malásia, na China e na Índia, eles falam, peraí, cara, esse açúcar é muito mais gostoso. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um jeito de plantar ele perto de mim. Quando eles plantaram na Europa, não deu. A cana-de-açúcar precisa de muito calor. O que eles fizeram? Eles tentaram plantar onde? Na sua colônia. Qual era a colônia deles? O Brasa. O Brasil. Olha só. Então o rei de Portugal, Dom Manuel é o melhor nome de português, querendo participar desse lucrativo mercado, aproveitou as condições naturais favoráveis do cultivo de cana nas novas terras, clima quente, chuva bem distribuída, solo rico em argila, que é um solo massapé, principalmente do Nordeste brasileiro, e a experiência que os portugueses já tinham adquirido na produção açucareira no continente africano.
Assim, ao longo dos séculos XVI e XVII, o litoral brasileiro foi ocupado a partir de São Vicente por inúmeros engenhos de açúcar. Não era mais feitoria, agora era engenho. Plantava-se açúcar, plantava-se a cana, colhia-se a cana, transformava ela em açúcar, botava em saco, botava no navio e levava para a Europa. Quem que fazia isso tudo? A coroa. O rei que mandava fazer isso tudo. Ninguém podia vender açúcar no Brasil se não fosse o rei, se não fosse com autorização do rei, certo? Isso era uma colônia de exploração. Isso a gente vai aprender mais para frente, relaxa. Em pouco tempo, a produção de açúcar superou a situação do pau-brasil. Afinal, o pau-brasil dependia da natureza. Né? Não dava para plantar pau-brasil. Demorava muitos anos para... Enquanto a cana-de-açúcar você conseguia plantar todo ano. Então as pessoas olhavam para o pau-brasil e falavam, pô, dá trabalho, mas dá lucro. A cana-de-açúcar dá menos trabalho e também dá lucro. Uma vantagem, só vantagens. Né? Mais um pouco para baixo aqui, página 43. Né? No século XVI, os colonos utilizaram a mão de obra escravizada dos indígenas na produção canavieira. Lembra aquela troca que tinha do índio com o português? Ela durou até o início do século XVI. Quando os colonos vieram para o Brasil explorar a cana-de-açúcar, já não era mais uma troca, era uma escravidão. Aí nós tínhamos grandes problemas na questão da escravidão no Brasil. Né? No século XVII, com a população indígena já bastante reduzida, muitos índios morreram devido à escravidão, muitos índios deixaram de ser índios, eles simplesmente foram morar nas cidades, por causa que lá a escravidão era menor. A principal mão de obra foi de africanos, dando origem ao lucrativo comércio de escravos entre a África e a América. Os portugueses pararam de usar mão de obra indígena, mas também não queriam pagar salário. Eles precisavam de outros escravos, e eles escravizaram os africanos. A mão de obra escravizada dos povos africanos foi um dos alicerces das atividades econômicas envolvidas no período colonial. Não existiria esse período colonial tão forte no Brasil se não fossem os africanos escravos. Professor, isso quer dizer que os africanos escravos foram bons? Obviamente que não. Eu não sou maluco de dizer que foram bons. Mas eles foram extremamente importantes. Por isso que a gente tem que lembrar sempre dos escravos, não como apenas um grupo de pessoas trazido para cá de forma muito ruim, muito pesada. A gente também tem que lembrar que eles foram extremamente importantes. Os negros brasileiros, os africanos que vieram para cá no período colonial, foram extremamente importantes para o desenvolvimento do Brasil. Infelizmente de uma maneira ruim. Mas o engenho de cana-de-açúcar transforma o Brasil no que o Brasil é hoje. Né? Essa miscigenação de negros com brancos, com indígenas. A gente tem que tentar olhar o lado positivo das coisas ruins. E o Brasil só é um país tão grande e tão imponente na América, muito por causa dos negros e dos índios. Eles foram tão importantes quanto os brancos, mas infelizmente a gente estuda a história como os brancos muito mais importantes. Infelizmente. Né? Entre as principais mudanças ocorridas no espaço geográfico do Brasil, podemos citar o desenvolvimento dos primeiros núcleos urbanos, as primeiras cidades começaram a nascer, com destaque para o litoral da atual região Nordeste, principal área produtora de cana-de-açúcar do período. Cidades como Recife e Olinda, em Pernambuco, prosperaram ao redor dos portos de onde partiam os navios levando açúcar para a Europa. Essas cidades se tornaram extremamente ricas. Se vocês tiverem a oportunidade de ir para o Nordeste com os pais de vocês, ou depois de vocês ficarem adultos, uma das cidades que é muito legal de visitar é Olinda. Olinda é uma cidade que preserva muito dessas coisas do período colonial. Se você vai nas igrejas em Olinda, é ostentação pura, cara. É muito ouro, é muita coisa de gente rica. Existiam palácios, casas enormes de muita gente rica dentro da cidade. Porque era uma cidade muito rica, né? Devido à cana-de-açúcar. Porque toda a cana-de-açúcar do Nordeste passava de uma maneira ou de outra pelas cidades. Olinda, Pernambuco, Salvador, que era a nossa capital, e outras cidades. Então essas cidades ficaram muito ricas, né? Pela troca de grana. Certo? Essa foi a primeira parte da aula, pessoal. Né? Essa foi foi a nossa aula inteira, na verdade. Né? Da página 40 até a página 43 do livro. Essa foi a nossa aula. Você viu até aqui? Se você tem que ter visto até aqui, né? Afinal é aula, você não está de férias. Não é férias, bora estudar. Você viu até aqui?
Leu da página 40 até a 43 do livro, com calma, viu as figuras, são bem interessantes, as pinturas, é bem legal. Você está apto a fazer as atividades que eu postei no Moodle. Né? Você está vendo, você foi até o Moodle para ver esse vídeo, e agora ali nas atividades você vai responder no Word, que dá para responder no celular, e também dá para responder no computador de preferência, quem tiver. E não é para responder no caderno, é para responder no celular, no computador. E você vai me reenviar da maneira que eu pedi ali, vai ter a data, tudo certinho, você vai ter todas as instruções no Moodle. Certo? Valeu, cara. Valeu, galera. Tudo de bom pra vocês aí. A gente se vê numa próxima semana que eu vou gravar mais vídeos de mais aulas como se a gente estivesse na sala, estudando. A gente não tá de férias. A gente tá se cuidando para que o mundo tenha uma maneira melhor e uma vida que ninguém pegue coronavírus e que ninguém morra. É nóis. Boa semana pra vocês.